a mentira mais bonita e também a mais triste que eu já ouvi na minha vida. No dia do velório da esposa, esse homem confessou a única mentira que ele contou para ela durante todo o casamento. E ninguém conseguiu segurar as lágrimas. Essa história foi contada por uma terceira pessoa, não foi pelo casal. Então eu vou contar exatamente da forma como essa pessoa me contou, ok? Vamos lá. Era um casal muito apaixonado. Eles eram jovens, se amavam de verdade e tinham um relacionamento assim muito bonito. Ela foi a primeira namorada dele, ele foi o primeiro namorado dela. Pouco tempo depois, eles se casaram e tiveram um filho. Só que quando o menino tinha apenas 10 anos, ele pisou em um prego e a infecção foi muito forte. Infelizmente, eles perderam o filho e foi uma dor assim que destruiu os dois. Depois daquela tragédia, ela disse que ela não queria mais ter filhos. E ele simplesmente respondeu: meu amor, não tem problema. Se isso ameniza a sua dor, nós vamos viver só nós dois, um pelo outro, pelo resto da vida. Eu nunca vou te deixar. E foi exatamente assim que eles viveram. Mesmo carregando aquela saudade, um apoiava o outro, um respeitava o outro, um amava o outro de uma forma muito linda. Era lindo de se ver. Até que um dia tudo mudou. Teve um vazamento de gás na cozinha da casa deles. Ela entrou, percebeu um cheiro estranho e, sem pensar, acendeu a luz, o interruptor. O que muita gente não sabe é que quando existe algum vazamento, algum cheiro, não pode acender a luz, né? Porque pode provocar uma explosão. E foi exatamente isso que aconteceu. A cozinha explodiu por causa do clique ali que ela acendeu a luz, fez tava muito gás, tinha muito gás já. E aí aquela faísca que a gente não vê, mas que quando a gente acende a luz, acontece. Então tem que tomar muito cuidado. E as chamas tomaram conta dela imediatamente. O marido correu para salvar ela, abraçou ela para proteger do fogo, para apagar o fogo. E ela ficou completamente envolvida pelas chamas. Ele também sofreu queimaduras, né, tentando salvar ela, mas foi menos do que ela. Os dois foram levados às pressas para o hospital. A cozinha, gente, ficou completamente destruída, eu era vizinha. Ele sofreu queimaduras, mas o estado dela era muito mais grave. Ela teve queimaduras, assim, praticamente por todo o corpo, acho que foi 90%, completamente deformada. Quando ele entrou na UTI para ver ela, ela puxou o lençol para cobrir o rosto. E ela disse: não, amor, eu não quero que você me veja assim, por favor, não me vê, não me olha. Você não vai mais me querer, eu tô horrível, eu não sou mais bonita. Ela ainda era muito jovem, ela estava completamente desesperada e realmente ela era muito linda. E aí ele respondeu: amor, me perdoa, mas eu não tô conseguindo te ver, eu perdi a visão, eu não tô enxergando. E ela ficou em choque. Ela falou: o quê? Você tá cego? Você perdeu a visão? E ele respondeu: sim, eu não consigo mais enxergar, mas a sua beleza continua gravada na minha mente, no meu coração. Eu vou sempre ter você na minha mente. E naquele instante, ela começou a chorar. E ela disse assim: então Deus permitiu isso para que você nunca me visse como eu fiquei, porque eu tô horrível. Aí ele segurou na mão dela e ele respondeu: não importa como você esteja, eu continuo te amando do mesmo jeito e vou te amar para sempre. Pouco depois, ele precisou sair da UTI porque o horário de visita terminou. Dias depois ela recebeu alta. Mesmo ainda se recuperando das queimaduras, reuniu 2 amigos, um pedreiro e um pintor, e em apenas 15 dias conseguiu reformar toda a cozinha dela, enfim. Ele queria que quando ela voltasse encontrasse tudo organizado e não revivesse aquela tragédia, né? Tanto era que era o amor dele por ela, ele fazia tudo por ela. Quando ela finalmente recebeu alta, ela encontrou o marido usando óculos escuros, andando com uma bengala, e ela acreditou de verdade que ele havia ficado cego. Aquilo entristeceu ela profundamente, mas ao mesmo tempo trouxe um alívio, porque ela pensava assim: pelo menos ele nunca vai ver como eu fiquei, né? Porque ela estava assim, detonada mesmo, assim, completamente uma judiação. Infelizmente, a recuperação dela não aconteceu como todos esperavam. Ela começou a apresentar uma infecção muito grave, porque foi uma queimadura de 3º grau. Além das queimaduras, ela tinha inalado muita fumaça durante a explosão. E os pulmões dela ficaram comprometidos. E ela ficou com uma pneumonia muito forte, né? E infelizmente, algum tempo depois, ela não resistiu. Ela faleceu. Depois de perder o filho, aquele homem agora também estava perdendo o grande amor da vida dele.
Ele ficou completamente destruído, gente. Sem rumo, vocês não têm noção como aquele homem ficou. No dia do velório, toda a vizinhança estava lá, todo mundo estava lá. E eu vi quando ele se aproximou do caixão. E aí aconteceu algo que ninguém esperava. Ele tirou os óculos escuros, guardou a bengala, olhou para ela e disse assim: meu amor, me perdoa por eu ter mentido para você. Naquele momento todo mundo ficou sem entender, gente. Chegava a me arrepiar. E aí ele contou: eu nunca perdi a visão. E ele falou alto para todo mundo ouvir. Eu nunca fiquei cego. Foi a primeira mentira que eu contei para você em todos esses anos. Primeira e única. Quando eu vi o seu sofrimento, foi a única coisa que veio na minha cabeça. Eu só queria te proteger. Ele já chorava sem conseguir controlar a emoção. Todos chorando. E ele continuava falando: você dizia que estava feia, que eu não iria mais te amar. Mas eu nunca te achei feia. Em nenhum momento. Eu nunca achei você deformada, eu nunca te olhei assim. Você continuou sendo a mulher mais linda que eu já conheci na minha vida. A sua beleza sempre esteve gravada dentro de mim. E mesmo que você sobrevivesse, eu ia te amar para sempre. Eu só não queria que você sofresse imaginando que eu estava olhando para você com pena. Eu queria que você tivesse paz no teu coração. Eu queria poupar o seu coração de sofrer, de você ficar com a autoestima lá embaixo. E ele colocou a mão sobre o caixão e terminou dizendo assim: você sempre será o grande amor da minha vida. Me espera. Um dia nós vamos nos encontrar na eternidade. O nosso amor não termina aqui. Ai, gente. Foi impossível conter as lágrimas. Aquela foi a única mentira que ele contou para a mulher que ele mais amou na vida dele. Uma mentira que nasceu do amor, da proteção. E agora eu quero muito saber a sua opinião. Você acha que ele fez a coisa certa ao esconder a verdade para proteger os sentimentos dela? Ou você acredita que mesmo por amor ele deveria ter contado a verdade? Quero muito saber a sua opinião, por isso eu mandei essa história que, primeiro, é muito linda, né, gente? E assim, nunca saiu da minha mente, meus vizinhos amados. E eu queria muito saber o que você pensa sobre isso, né? Hoje ele tá lá sozinho, vivendo a vida dele com muita tristeza. Já se passaram uns 2 anos, mas ele sempre fala que ele não consegue arrumar ninguém porque ela tá sempre na mente dele. E essa é a história desse casal. Ai, gente, quase que eu chorei aqui. Conta pra mim aqui nos comentários, eu quero muito saber o que você pensa sobre essa história. Você acha que o verdadeiro amor é esse, dele ter mentido pra ela por amor, ou não existe mentira por amor? Ele teria que ter contado a verdade e enfrentado isso. Fala pra mim, fala pra ela, pra vizinha, né, pra amiga. E se você tem uma história forte, manda pra mim pelas mensagens que eu conto aqui. Compartilhe essa história que é linda. Me segue se você ainda não me segue. Um beijo no coração. Que Deus te abençoe.